Fala, meu irmão, a paz, eu espero que esteja tudo bem com você. Tá começando mais um podcast e pode crer que com a presença da nossa convidada você vai ser muito abençoado aqui hoje. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial que você conhece, tenho certeza, e que vai poder abençoar a sua vida através de um pouco do testemunho e da vida dela. Eu espero que você possa compartilhar bastante esse vídeo se fizer sentido para você, mas eu vou deixar que ela própria se apresente. Se apresenta, por favor. E aí, galera, tudo bem? É um prazer estar aqui junto com você, com cada um, né, que tá aqui. E meu nome é Larissa, tá? Pra quem não conhece, tenho vários outros nomes também. É conhecida como a Minha Maria. É, Maria também, mas pra você é Larissa. E tem alguns que me chamam de Carlinha, mas eu não gosto, né? Não gosto nada. Mas é isso, gente. Eu sou casada com o Natan, né, meu marido. Somos casados há 4 anos. E E hoje, atualmente, lidero a juventude junto com o Natan e os adolescentes também. É isso, nós somos líderes de jovens e adolescentes, né? A gente já Sim, está há 4 anos, né? Nessa luta. É é verdade. uma luta bem boa, é prazeroso a gente conseguir ver os frutos. Inclusive temos um aqui, o Dani está aí, o Dani não pode aparecer na câmera, mas está aí. É, brigadão. Obrigado, Dani, por estar ajudando a gente também. Bom, a gente já está aqui há 4 anos na igreja, né? Já faz um tempão, né? E parece que Uhum, estamos aqui há 10 anos já. Pô, muita história para contar, muitos milagres, muita coisa que aconteceu na vida de muita gente, né? Inclusive também na nossa vida, né? é Aconteceu muita verdade. coisa na nossa vida, muita coisa que a gente pode se alegrar, que a gente pode agradecer a Deus, né? E uma delas é a gente estar aqui hoje junto, né? Fazendo uma coisa que Deus nos chamou para fazer também, né? E eu queria saber como é que você se sente, né? De acordo com tudo isso que está acontecendo na nossa vida. Aí eu me sinto. Eu sou, eu me sinto uma pessoa agradecida por tudo que Deus tem feito. Claro que, como filhos de Deus, quando a gente decide viver aquilo que Deus tem pra nós, claro que a gente não vai viver só alegre, né? Vai também ter os momentos ruins. E a palavra fala sobre participar também do sofrimento. A gente também vai participar. Os dias ruins vão chegar, né? Os dias maus. Mas Jesus, ele fala para gente não se preocupar, né? Que ele estará conosco em todo momento. Então, o cristão em si tem dificuldades, tem lutas, mas é bom quando você vive realmente aquilo que Deus tem para você. É maravilhoso quando você vive de fato aquilo, o propósito, o teu chamado, quando você entende quem você é, principalmente nele, a sua identidade, né? Como a gente também tem ministrado sobre, a gente ministrou a série passada sobre identidade, foi bênção. Muito bom. E diariamente eu também costumo me perguntar quem sou eu, né? Quem sou eu diante de Deus? Quem sou eu hoje? Porque a gente está em constante mudança, sempre, todos os dias. Você, hoje você discipula, você cuida das meninas aqui, das jovens, das adolescentes. E a gente vê, né? Eu percebo muita mudança também na vida delas, através de você, através daquilo que você vem se empenhando também na obra de Deus, com toda a humildade e simplicidade do mundo. Eu admiro muito isso em você. Mas assim, em algum momento você se imaginava vivendo isso? Tipo, você imaginava que um dia você ia estar, tipo, em Portugal, fazendo uma coisa que talvez você nunca pensou, sei lá, você imaginava isso? Algum momento da tua vida passou pela tua cabeça? Não, nunca. Nem vim para Portugal, nem saí de Maceió, nunca, nunca imaginei sair da minha terra. Nunca imaginei liderar pessoas, porque é difícil, né? Eu sempre me acho uma pessoa que. Eu faço, cara, Deus, tem outras pessoas aí, eu sou tipo Moisés, sabe? Entendeu? Deus, tem outra pessoa ali que faz melhor que eu e eu não sou, eu não sou, não tô pronta pra isso. Mas eu acredito que Deus, com o tempo, ele vai mostrando que é isso que ele tem pra nós, mas eu nunca me imaginei fazendo isso que ele me mandou fazer e nem estar aqui em Portugal. É, você tem quantos anos de. Fala aí pra galera quanto tempo você tem de caminhada com Cristo. Você sabe mais ou menos? Eu tenho mais ou menos 10 anos. 10 anos. É. E você tem quantos Quando anos de idade? Zoeira, zoeira. É não. eu aceitei Jesus com uns 16 para 17 anos, mais ou menos, Então né? façam as contas. Hoje eu tenho 25, tá? Mas eu vou fazer 26 em breve. Mas nesse tempo, né, Deus tem.
Tipo, a Larissa de 10 anos atrás era uma, a Larissa de 2, 3, 5, 6 anos são pessoas diferentes e hoje eu sou outra pessoa também. Porque constantemente Cristo vai nos mudando. A gente acha que, eu aceitei Jesus hoje e amanhã eu vou estar diferente. Não. A mudança de Cristo é constante nas nossas vidas, né? Ninguém é perfeito. É quando a gente conhece e prossegue em conhecer, né? Exatamente. Porque Jesus é infinito, né? Ele não dá pra gente limitar aquilo que ele é. Então, se a gente continuar nesse conhecimento, nesse caminho de conhecimento, a gente vai conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? É verdade. Como é que foi o início de tudo? Como é que começou a Então, tua gente, caminhada? o Natan, né, meu marido, Sou eu. que era meu namorado no tempo, me levou à igreja e eu dizia que eu não gostava. Eu falava pra ele, não, eu não vou, eu não gostava. E ele me convenceu a ir no culto de domingo e era um culto de ceia. E naquele culto eu vi uma pessoa adorando a Deus de uma forma muito livre, de uma forma que ela não estava se importando para o que os outros iriam falar. Sabe quando você vem pro culto aquilo, ó, é Deus e eu não tô nem aí pra ninguém? Desse jeito. E aí eu fiquei observando essa pessoa no culto, que inclusive foi minha irmã discipulado lá no Brasil. E eu nunca cheguei para falar para ela isso, mas ela, da forma que ela adorava a Deus, eu consegui enxergar quão bom era estar ali. E eu perguntava, mas por que ela tá fazendo isso? Eu também quero. Eu também quero isso. E o pastor fez o apelo no domingo, só que eu não quis. Eu tava com muita vergonha. Eu queria muito, meu coração queimava, só que eu ficava com muita vergonha, porque pelo fato do Natan também estar lá, pelo fato de ter pessoas que eu nunca vi, né? Eu não conhecia e tinha muitos amigos dele lá na igreja. E aí eu fui convidada para ir para um culto de jovens, que é o Arena Jovem, na igreja, na denominação evangélica que a gente frequentava, que foi lá onde eu aprendi tudo, né? E aí eu fui pra esse culto, até zoei, porque eu disse que eu fui muito social e a galera tava toda largada, sabe? O jovem, todo mundo, sabe, com roupas simples. E eu disse assim, não, eu vou arrumada porque eu não sei como é que é, né? A gente não sabe como é que é. Você Não... foi inspirado na sua avó. Fui inspirada na minha avó, cara, sério. Eu fui roupa de vó, com blusa social. E inclusive a minha líder lá do Brasil, ela zoava. Ela disse, olha, ela veio com esse tipo de roupa, nada a ver pro culto, e é verdade. E a gente brinca, né? Mas lá eu só lembro que na hora do apelo, eu só lembro que eu tava lá na frente, no altar de joelhos, sabe, chorando, e eu queria aquilo. E desde então, Deus vem trabalhando na minha vida, porque tive os meus desafios na minha casa, tive meus desafios na escola, né? Porque a Larissa de antes já queria ser uma nova criatura, né? Já queria ser uma nova mulher em Deus. Não, vou me posicionar da forma diferente. Eu quero que as pessoas me enxerguem de uma forma diferente. Então, é difícil, né? Essa caminhada constante e ao mesmo tempo por eu não ter minha família é, na igreja, Com né? você, né? Comigo, Junto. junto comigo. Então eu decidi isso sozinha. Quando eu me batizei, eu decidi isso sozinha, eu fui sozinha. Eu saí escondida de casa praticamente com roupa, sabe? Eu fui escondida e me batizei. Do nada eu chego em casa com o cabelo molhado, minha mãe tomou banho fora de casa sem entender nada, sabe? Então muitas coisas eu fiz assim, tipo, mãe, olha, eu vou e a senhora tem que deixar, porque eu preciso fazer isso. Eu entendia, eu falava pra eles, eu agora eu vivo pra isso, entende? Era difícil, porque é seus pais, né? Seus pais diziam, ó, você não vai, e aí? Como é que você faz, né? Você Como só já, deixou o bilhetezinho lá e vazou. como já aconteceu pra E quem servir. foi que te deu a ideia do bilhete? Nossa, gente. Essa história do bilhete é a melhor, acho que foi o auge da minha vida, assim, a coisa mais louca que eu fiz, né? Meus pais tinham brigados e eu fui pedir pro meu pai que eu ia servir no encontro com Deus. O pastor pediu para eu servir nesse encontro porque eu já tinha participado, já tinha feito escola de líderes, já tinha feito muitas coisas, né, que me permitia. Liderava a célula, inclusive uma discípula minha ia. Era a minha primeira discípula que eu levei pro encontro com Deus, a gente nunca esquece, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu fui pedir meu pai estava chateado e disse, ó, não fale comigo, eu vou fechar a porta e aí assim, ó, não entra aqui. E eu, ixi, e agora?
Aí fui falar com a minha mãe. Aí minha mãe fez, peça seu pai. Eu disse, mas meu pai disse pra não abrir a porta, pra não falar. Aí a minha mãe, ela disse, eu não sei, se vire e ok. Aí eu Te deu fui, liberdade, né? Aquela... foi, já se vira, eu me virei, né? E aí eu falei, compartilhei a ideia com o Natan, né? Que era meu namorado, que ele tava longe de mim. Não sei se você tava aqui já, o Não, eu tava em Recife. Recife. E aí eu cheguei e falei, amor, olha, meu pai não deixa eu falar com ele, e eu não sei o que fazer. Aí ele falou, acho que zoando assim, escreve uma carta. E eu fui super na onda dele. Eu disse, tá bom. Cara, eu coloquei a minha vida naquela carta, acho que foram as 2 folhas. Tinha até lágrimas, eu juro pra vocês. Pai, é isso que eu quero. Eu acho que até hoje ele deve ter essa carta, eu nunca perguntei. Mas ele deve ter essa carta guardada até hoje. E desde então, daquele dia, eu fui e eu orei muito, cara, pra não apanhar quando eu voltasse de casa. Eu orei muito pra não apanhar. E aí, quando eu cheguei, no domingo, eu ligo pra minha mãe. Mãe, tudo bom? Aí minha mãe, você lembra que você tem mãe, né? Não sei o quê. Aí eu disse, ai mãe, desculpa, eu precisava vir. A senhora entende que eu precisava estar aqui. E eu já chorando, né? Que eu sou muito emotiva, eu já chorando, porque eu disse, se ela falar grosso, eu vou, eu vou me dar muito mal, né? Eu queria só sondar pra saber o que ia acontecer quando chegasse em casa à noite. Fui esperta. E aí, quando eu cheguei em casa, aí eu abracei minha mãe, disse, mãe, desculpa, né? Tipo, chorando. Eu disse, mãe, desculpa, mas foi muito bom. Deus falou comigo lá e eu tive uma experiência maravilhosa. Tipo, obrigado, né? Porque ela confiou em mim, mesmo que eu tinha deixado uma carta lá. Enfim, eu não sei o que aconteceu. Acho que o Espírito Santo agiu ali. Eu fui meio louca, mas deu certo. Foi a maior loucura que você já fez. Foi. Das experiências que eu tive, sim. Foi muito legal. E você foi muito cuidada, né, lá. Eu lembro que quando Sim. a gente tava junto, porém Separados, separado, né? distantes. Eu morava ainda em Recife e você tava morando lá em Maceió. Eu lembro que eu falava, né, com os meus amigos, né, para cuidar de você. E eu sei que existia uma pessoa muito importante nesse processo, né? Sim. Que hoje você considera que ela é uma referência para sua vida? Sim, com certeza. Eu acredito que até pelo fato desse cuidado que eu tenho hoje, esse meu jeito, foi porque alguém fez isso comigo. Alguém cuidou de mim de verdade, né? Inclusive foi o Davi e a Sara, né? É. Foram dois líderes, um Davi e casal. Sara. Foi um casal assim que tá no nosso coração, né? Tanto do Natan quanto no meu, que a Só o gente Davi tá no jamais meu. É zoeira, é zoeira. A Sara também. só eu acho que não tem é a gratidão que a gente tem dentro de nós, não tem como a gente explicar, né? Nisso e pelo fato de cuidar das pessoas, de querer saber como é que está, porque eu era uma pessoa que não estava nem aí para ninguém. E com esse cuidado que eu via, que ela tinha, ela vive até hoje, e ela para mim é uma das referências que eu tenho assim guardada. Eu posso dizer que nós somos a prova viva, né, que discipulado Dá certo, dá certo. é verdade. Acho que se não fosse talvez o cuidado deles, né, com a gente, com a nossa vida, eu nunca estaria, Incentivar, né? eu acho que eu nunca estaria, acho que eu tinha escolhido viver outras coisas, sabe? Porque eu nunca imaginei que alguém poderia deixar de viver a sua vida por um tempo para me ajudar a viver a minha, sabe? Eu acho que o discipulado é isso, né? É você deixar de viver um pouco a sua vida para ajudar alguém a encontrar, né, Jesus na vida dela. E o que o Davi, né, e a Sara fizeram comigo e com você foi muito isso, cara. Foi muito de Deus mesmo. Eu acho que Davi e Sara, a gente deve muito a vocês, a entrega de vocês. Vocês podem ter certeza que isso que vocês fizeram e continuam fazendo vale a pena, tá valendo a pena. Verdade. Hoje eu entendo. Eu perguntei pro nosso pastor, o pastor Rodrigo, né, aqui, e a gente tava numa situação, né, meio complicada, adversa, né, passando as mesmas dificuldades que os nossos líderes passaram, né. E eu lembro, pastor, eu falei, pastor, eh, cara, tá difícil as coisas, né, a gente não tá sabendo muito bem para onde ir. E eu perguntei assim, qual é a visão que o senhor tem para os jovens da igreja, né? O que é que o senhor pensa para os jovens? O que é que o senhor espera, né? Porque eu entendo que a juventude, o legacy, né, o ministério de jovens em qualquer igreja não é uma igreja dentro da igreja. É uma é um ministério que tem que seguir a mesma visão do pastor principal. É Eu um entendo isso. corpo, né? Um corpo. Faz parte do corpo, É, exatamente. É um outro membro do corpo,
mas que ainda assim é a igreja, ainda assim tem que seguir, Eu vejo que o jovem é tipo o coração que pulsa, que sabe? pulsa, né? Que dá aquela, É. aquela coisa, né? Então, eu perguntei, pastor, o que que o senhor espera da gente, né? O que que o senhor espera de mim, da Larissa, como líder de jovem, e o que que o senhor espera da juventude, né? Como um todo. Eu falei, caraca, se o senhor não puder responder agora, se for uma pergunta muito difícil, o senhor me responde depois. Ele olhou assim para mim e falou, não, Natan, eu respondo agora para você. Ele falou, cara, eu espero que os nossos jovens estejam cada vez mais próximos de Deus. Eu só espero isso. Só espero que a visão de vocês seja essa, levar os jovens para cada vez mais próximo de Deus. Aí eu falei, pô, pastor, porque assim, uns pedem pra gente fazer evangelismo. Ah, por que que vocês não vão fazer evangelismo? Ah, por que que vocês não vão fazer aquilo, não fazem isso? Não... Ah, porque na minha época, não sei o quê. E aí eu fiquei confuso, né? Você também, a gente ficou confuso e a gente fez essa pergunta, eu fiz essa pergunta pro pastor, e ele falou, não, cara, se você entender em Deus, né, o direcionamento, se você seguir essa visão que eu tô te falando, cara, é, você não vai precisar fazer grandes coisas, não. A partir do momento que a gente está próximo de Deus, a gente começa a agir, entendeu? Aí a gente faz evangelismo, a gente vai para a rua, aí a gente faz um monte de coisa. Então, é, eu entendi, né, isso para os nossos jovens, mas a importância, né, do discipulado do meu pastor também me fez enxergar outra parte da situação, né? Uma saída, digamos assim, Uhum. em Deus. Então, eu acredito que a igreja ela possa viver sem a célula, sem o GC. Mas sem o discipulado, ela não vai viver, ela não sobrevive, né? E é uma coisa que nós tentamos investir bastante, inclusive, você que é líder, cara, você que tem autoridade espiritual sobre a vida de alguém, entenda que o discipulado ele é essencial. Ele é essencial na vida do cristão, do jovem cristão. Você que trabalha com mídia, você que trabalha com louvor, independente do que você faça na igreja, discipule quem está abaixo de você. Abaixo em hierarquia, né? Não menosprezando, mas discipule quem está com você. Cara, mande mensagem, ligue, corra atrás, veja qual que é o talento que essa pessoa tem e o pastor Ricardo Robortella veio aqui uma vez e falou assim, que você é um bom líder, não pelo que você sabe, não pelo que você faz, mas você é considerado um bom líder é de acordo com o fruto que você dá, entendeu? É o que sai de você, não é o que você tem dentro, é o que Uhum. sai de você. Fulano veio, era tímido pra caramba, não fazia nada na igreja, hoje o cara tá pregando. Então, assim, isso é um fruto, sim. Então, você é considerado um bom líder através do seu fruto. É. Eu tenho uma visão acerca do discipulado também. Existe dois lados, né? Existe aquele onde o líder está disposto a te ajudar. E existe o discípulo, o quanto você está disposto a se expor para o seu líder, né? Porque eu nunca vou chegar para alguém se ela não quer Uhum, mais, entendeu? com certeza. Vai ter um limite ali, eu vou chegar para a pessoa, eu vou conhecer, eu vou saber como ela é, de onde ela veio, que geralmente a maioria da galera da igreja, todo mundo é imigrante. A Em geral. maioria brasileiro, tem português também, mas são poucos, mas a maioria é tudo imigrante, mineiro, né, que vem de Mineiro mim. tem, mas mineiro tá em todo Nossa, lugar, brota, cara. brota. Brota. Você é mineiro, Então, Dani? É carioca. carioca, carioca. Então aqui existem pessoas de vários lugares, várias culturas diferentes, né? E então a gente sempre tem essa conversa. Ah, você chegou, tá aqui há quanto tempo, né? Tudo bom? Meu nome é fulano. E aí, tem irmão, tem mãe, mora sozinho, trabalha, tá num quarto, o que que você faz, entendeu? E a gente começa a conversar. E a pessoa vai falar, ah, sou assim, assado, assado. A gente pega o contato da pessoa, depois diz, ó, tem culto tal dia, tal dia. Mas aí basta saber se a pessoa vai querer mais, entendeu? Porque eu lembro, quando eu comecei, eu era grudada. Se fosse por mim, eu dormia na casa da minha líder, ficava lá e eu não saía de perto dela, porque eu queria aquilo que ela tinha, entendeu? Ela era uma referência pra mim, então eu queria caminhar com ela. Existem pessoas que começou também no mesmo nível que eu, né, no mesmo tempo e não tinha esse relacionamento, né? É como os discípulos de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos, né?
mas nem todos eram 3 próximos. eram mais íntimos e um se deitava no peito dele. Exatamente. Então, assim, sempre vai ter aquele que a gente sabe que a gente vai poder contar. A gente sempre tem aqueles que a gente, cara, eu sei que se eu chamar fulano, ele vai estar aqui, entende? Não importa o que acontecer, e ele vai estar do meu lado. E se passar por uma coisa difícil, eu sei que ele vai me procurar, entendeu? Então, o discipulado é isso, é você conhecer, ensinar o caminho, dizer o que é, mas aí basta saber se o teu discípulo vai te ouvir, vai seguir as próprias vontades ou as vontades de Deus, ou se vai distanciar ou se vai estar próximo de você, né? As duas partes têm que querer, né? As Jesus duas fez partes têm que o querer. Jesus fez o convite para Mateus e para Pedro e para todo o resto Ninguém dos foi discípulos. obrigado. Ninguém foi obrigado. Jesus falou assim: "Vem, segue-me", e eles decidiram seguir. Acho, quando você falou disso agora, eu lembrei de uma passagem, né, onde está João Batista e os discípulos. Aí Jesus vem e João Batista fala assim: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". João Batista aponta Jesus, né? Como líder, essa é a nossa missão, é apontar Jesus. Mas o interessante é que João tinha os seus discípulos e João apontou Jesus para os seus discípulos. E os discípulos, assim que entenderam que aquele ali era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Correram para foram Jesus. seguir Jesus. E não só seguiram Jesus, eles começaram a fazer perguntas, depois pediram: "Deixa que a gente fique com você aqui", e passaram ali com Jesus o dia todo, entendeu? Então, foram discípulos que não só ficaram aquele dia, né, não só ficaram aquela noite ali com ele, É, mas que caminharam com Jesus, fizeram parte do discipulado de Jesus. Então, se eles romperam, né, foi por causa também da decisão deles. com Foi certeza. por Do causa desse. posicionamento, né, de cada um. É impossível um líder seu dizer assim, ah, você vai crescer. Não é isso. O cara que tem que ir atrás do que ele quer em Deus. Eu não posso, o Natan não pode buscar Deus por mim. Eu não posso buscar Deus pelo Natan, entende? Isso Uhum. não tem como. Então, cada pessoa vai chegar aqui novo na fé e vai caminhando com seus próprios passos. De início, você vai precisar de ajuda, como ler a Bíblia. Onde é que comprou uma Bíblia? Você nem É. tem, entende? Ontem no GC, o que a gente fez? A gente pegou todos os telefones, todos, De e falou geral. assim, ó, próximo GC ninguém vai usar a Bíblia no telefone, né? A gente tem também, você não tem uma Bíblia física, você não é tentado a ler, né? Você não vai parar. Às vezes vai chegar uma mensagem no seu telefone, você vai ler a mensagem, você não vai ler a Bíblia. Exatamente. Então a gente pegou o telefone de todo mundo, pôs dentro de uma caixinha, e ó, próximo GC, você vai ter que trazer a sua Bíblia física. E a maioria não leu. E a maioria. E ninguém leu. Só Só quem leu ouviu. foi eu e a Larissa. Por quê? Exercitando. O próximo, né? Você tava falando agora, é engraçado. Eu lembrei de novo de outro episódio com João Batista. Eu Ele gosto. ama João Eu amo Batista. João Batista. João Batista, Pedro. Cara, Jesus, claro, né? João Batista, Pedro, Jesus e Abraão, pra mim, né? Para mim são assim. São referências para mim na Bíblia. Claro, muitas outras são. Então eu lembrei de uma passagem. Quando os fariseus, né, e os escribas chegam para João e João começa a perguntar assim, né, o que vocês vieram fazer aqui, raça de víboras, né? Aí ele fala assim, tem um trechinho que ele diz assim: não digam que vocês são filhos de Abraão, né? Porque Deus pode suscitar dessas pedras filhos a Abraão. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte: não se apoiem naquilo que Abraão foi, naquilo que Abraão é, né? Não se apoiem nele. Por quê? Porque Abraão escreveu a sua história, Abraão deixou o seu legado, mas agora é hora de vocês deixarem o legado de vocês. Então, nós que Fazer a sua parte. é uma coisa que a gente enxerga muito por exemplo, eu gosto pra caramba, Luciano Subirá, né? Tem uns filhos assim, caraca, são uma bênção também, né? Então, assim, Luciano Subirá, claro que eu não estou comparando Luciano Subirá com Moisés, misericórdia, mas é um homem de Deus, cara, entendeu? Então, assim, o Luciano Subirá tem o seu legado na história, né? Jesus deixou um legado na vida do Luciano Subirá, né? E ele deixou, né, os ensinamentos de Jesus também pra gente, deixa sempre, né, os ensinamentos dele. Mas os filhos não se apoiaram naquilo que o pai sabe. Os filhos também buscaram viver a sua própria história. Então Sua própria nós, experiência, né? exatamente. Então assim, cara, o jovem que tem o pai pastor e que já está na igreja, né, há muito tempo, a sua família está toda na igreja há muito tempo, cara, não, a gente não pode, né, se apoiar naquilo que a nossa família é,
entendeu? Não Ah, pode, a gente tem que entender que nós temos que criar a nossa própria história com Cristo, nosso próprio relacionamento com Jesus, as nossas próprias experiências com Ele. E o relacionamento, ele é de tete a tete, né? Um para um, né? Não é, não, entende? É muito íntimo, né? uhum, Para envolver outras pessoas, entendeu? Então, com certeza, eu acho que eh, nós, como jovens, hoje temos que marcar uma geração e não esquecer das pessoas que marcaram também a geração delas, mas nós temos que começar também a marcar a nossa. é verdade. Uma coisa que eu fico muito. Não é incômodo, mas às vezes me dá vontade de dar resposta assim na hora quando a pessoa fala assim. Eu fazia isso. Ah, eu vim de tal igreja no Brasil e fazia isso. Ah, fazia aquilo. Tá, tá, mas agora, o que é que você está fazendo hoje? Porque assim, Deus não vai perguntar o que você fez lá, não. Hoje, o que você está fazendo para Deus, entende? Porque as pessoas ficam muito lá, preso lá atrás. Eu poderia muito bem dizer, olha, eu fiz lá no Brasil e eu já fiz o que Deus tinha feito para mim e aqui eu não fazer nada, Pois, você tá de entende? férias aqui. Tô de férias para sempre. Então, assim, e uma vez uma irmã discipulada minha falou comigo e ela falou assim, Larissa, aonde Deus te levar, em qualquer lugar que Ele te colocar, Ele vai te levantar como líder, porque é Amém. para isso que Ele te chamou. E quando ela falou isso, eu até fiquei emocionada, né? E de fato, Deus onde te colocar, Deus vai te levantar como liderança. E nem só, não é só às vezes não é na igreja, é às vezes no teu trabalho. Às vezes tem gente lá que talvez possa ser mais capacitada, mas Deus às vezes te levanta para você estar à frente da equipe, porque você sabe falar com as pessoas, porque você tem paciência, entende? Você sabe cuidar. Exatamente, e às vezes já aconteceu muitas vezes em trabalho, as pessoas, ó, você está liderando a equipe. Eu dizia, gente, mas tem gente mais velha que eu aqui. Eu dizia, não, mas você está liderando. Entende? Então, as pessoas lá fora talvez conseguem enxergar essa identidade que você carrega de liderança, né? Não só aqui na igreja, mas fora também. Você é uma pessoa só, você não vai ser diferente aqui e lá fora. Você é você, né? Aquilo que Deus te chamou. Então, quando ela falou isso pra mim, eu guardei no meu coração, de fato, que onde Deus me levar em qualquer lugar, eu sei que Ele vai me levantar. Não é pra eu aparecer, é porque esse é o meu chamado e eu quero cumprir esse propósito que Ele tem pra mim. Uhum. Amém. É, a gente tava conversando sobre uma coisa, né? Eu lembrei agora de te perguntar isso. Quando você vê o ambiente cristão, é um Uhum, ambiente onde, assim como Deus instituiu, o homem é o cabeça, né? uhum, Ele é a pessoa que recebe a visão e que implanta a visão. Mas a mulher, ela também é muito importante nesse meio. A mulher, ela tem um conselho, né, que às vezes o homem não queria pensar. A mulher, ela tem a sensibilidade que o homem nunca teria. E fala-se muito, né, sobre o pastoreio da mulher e tal. Eu não queria entrar nesse assunto, mas para você, que é líder de jovem, que está sendo vista, né, por todos os jovens assim, como uhum. é ser, tipo, uma uma referência, né, para as meninas de hoje? Como é que é essa sensação? Ó, primeiro, eu acho que a liderança em si tem aquela parte de solidão, onde você carrega aquele peso e você diz, cara, eu tenho que estar bem, sabe? Porque pessoas vão precisar de mim. Existe às vezes essa cobrança que cada E nem um. sempre você tá bem? Exatamente, nem sempre. E a maioria das vezes que eu tô mal, é aí que Deus me usa pra ajudar pessoas, onde já aconteceu várias vezes. Então tá, tipo, mal, tipo, se alguém viesse me abraçar, eu já chorava. E nesses momentos Deus me levantava pra ser forte, entendeu? E ser coluna pra alguém. E é engraçado, e é nesse momento que Deus nos fortalece, né? É, tipo, é meio louco, né, pra É. gente, é meio louco. Mas quando eu tiro um tempo para conversar com as meninas, para falar acerca disso, da palavra, do chamado, inclusive semana passada, a gente tem um Legacy 360, onde a gente tem o comunhão, né? Aproveito esse tempo para conversar com as meninas, para saber como foi a semana e tal. E eu comecei a conversar com duas meninas e elas começaram a falar: Lari, você é referência para mim. Só que a gente não espera isso das pessoas. A gente acha que as pessoas nunca vai estar olhando isso, sabe? Que as pessoas nunca vai estar dando importância, porque a gente tá lá em cima e sobe, sabe? E fala da palavra de Deus.
E é difícil, né? E elas falam, e é engraçado porque quando elas falam isso pra mim, eu tenho o mesmo sentimento que elas. E é difícil até mesmo pra nós, né? Porque a gente não tá afim. A Exatamente. gente tem que recebe e tal, pra não parecer chato, mas não é isso que a gente procura, né? Não, a gente não procura, tipo, ser visto, sabe? Eu não procuro um cargo, não procuro estar acima de alguém, não é isso. Mas quando você se expõe, você automaticamente vai ser uma referência para alguém. Com certeza. Como existem pastoras aqui que são referências para mim. Eu tenho a pastora Frank, para mim Que é é uma uma benção, é referência, é uma benção. bênção, eu amo aquela mulher, entende? Então, para mim ela é uma referência. E quando ela ministra, eu vejo isso, eu faço, É uma benção. eu quero isso, porque eu sei que ela carrega a essência de Deus. Até pra mim, cara, que não tem nada a ver com, não tem a ver com gênero, né? Exato. É, a pastora Fran, quando dá uma palavra aqui, meu Deus, né? É uma Misericórdia. benção. É uma benção. A Mari, ontem a gente tava no GC de adolescentes, e cara, tipo, ela só chegou, foi dar Uma visão uma daquilo visão que ela dela, tinha. e eu, caraca, que E, estrondoso, né? Uma coisa tão simples. e essas mulheres às vezes têm essa insegurança de falar, mas carrega Mas isso. quando abre a boca, meu irmão, é poder. Eu acho porque não gasta muito, né? Fica ali acumulando, acumulando É até. verdade. Mas eu falando com as meninas assim, e às vezes o feedback que elas dão, cara, eu me alegro. Me alegro porque elas conseguem enxergar Deus nisso, não é a Larissa, entende? E todas as vezes que eu subo ali, eu faço, cara, que eu diminua e o Senhor cresça. Porque sem ele, nada disso seria feito. E porque você Aconteceria. se expõe, né? Talvez elas também olhem assim, caraca, eu tenho vergonha assim como a Larissa, tenho medo assim como ela, mas Exatamente. se ela conseguiu, eu também consigo. É. Isso que é E eu o. sempre consigo, tento verbalizar isso para elas, porque eu também sou uma pessoa extremamente tímida, sou uma pessoa que eu digo não, mas eu tô lá. Quando a bateria social acaba, Acaba, já era. acabou. Quem me conhece sabe que a Não tem bateria. powerbank que Quero recarregue. dormir, gente. Pois é, a galera quer ficar aqui até 1 da manhã, não dá não pra mim não. Tá velha, tá velha. E aí, mas assim, eu me alegro porque eu faço, cara, vocês são igualzinha a mim. Tipo, vocês, tipo, parece que nasceu de mim, entende? É engraçado. Eu faço, cara, você consegue, porque eu também faço isso, né? É, vou fazer uma perguntinha aqui pra gente poder finalizar. Pra você, que tem 10 anos, né? Já ouviu muita palavra, com certeza. Você já leu muito, com certeza. Já teve muita experiência com Deus também. Assim, se você pudesse resumir tudo isso que você aprendeu, né, com Jesus, experiência, e pudesse dar de conselho para alguém, qual conselho que você daria para um Eu, jovem hoje? desde o início, né, eu tava aqui, não tava pensando nessa resposta, mas eu acho que o que eu tava pensando vai responder bem essa pergunta. Eu lembro muito bem que muitos anos atrás, eu ministrei sobre. Nem foi aqui em Portugal, lá no Brasil, eu falei sobre os dois discípulos de Jesus que vai para Emaús, né? Ele pega um caminho diferente. Jesus diz para eles irem para Jerusalém, né? E Jesus ele ressuscita no terceiro dia, ele morre, ressuscita, e os discípulos ficaram tristes com a morte de Jesus porque achavam que isso não iria acontecer, né? E aí, naquele tempo ali, os discípulos, todo mundo estava falando da morte de Jesus. Todas aquelas pessoas que acreditavam que Jesus era o Messias estavam tipo arrasados e tristes, principalmente os discípulos também, porque não estavam acostumados a, com a falta, com a ausência da presença de Jesus, né? Assim como Nathan fala também, uma pregação que eu lembro. E esses dois discípulos vai para Emaús, falando, e Jesus aparece para eles, só que eles não conseguem reconhecer que é Jesus, né? De fato. E Jesus pergunta para eles, o que é que vocês estão falando? O que é que está acontecendo? E os homens olham para ele e falam assim, mas como é que você não sabe o que está acontecendo? Sabe? Tá todo mundo Parecia, falando sobre isso. parecia quando um ator faz alguma coisa e todo mundo sabe o que está se passando no mundo, tipo uma guerra, todo mundo sabe o que está acontecendo, né? Tipo na rede social, todo mundo sabe de tudo. E aí Jesus diz, não, o que está acontecendo? Fala para mim. E eles começam a falar que Jesus foi morto, que, sabe, eles começam a, tipo, expor o seu coração. E Jesus começa a ensinar de novo a eles sobre as escrituras de Deus, sobre a palavra, e aí aquilo que Jesus tinha falado para eles, né?
E aí Jesus diz que vai embora e eles pedem para eles ficar porque já está tarde e ceiar junto com ele. E a palavra fala que quando ele parte o pão, os olhos dele se abrem e Jesus some, né? E é engraçado porque no fim, Jesus eles não dizem para ele o que eles devem fazer. Jesus ensina, direciona, faz com que eles enxerguem algo, mas no final Jesus deixa cada um tomar sua própria decisão, Uau. né? E aí eles entendem que o lugar que eles nunca deveriam ter saído de Jerusalém e eles voltam, né, para lá. E um conselho que eu daria para você é, cara, escuta o conselho do teu líder, está perto dele, sabe? É, tá perto de Deus, escuta teu pai, porque teu pai fala com você, né? Seu Deus fala com você. Então que você entenda isso, esteja com seus olhos espirituais abertos para compreender aquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque se a gente ouvir muito barulho do mundo, cara, você não vai ouvir aquilo que Deus tem para você, o propósito que ele tem para você, né? Então Jesus ele vai te deixar livre para você ter suas escolhas, né? Vai chegar muita coisa boa para você aparentemente, mas não é aquilo que Deus quer para você. Como eu, Natan, já passou por coisas que a gente não deveria ter passado, porque a gente não conseguiu enxergar a voz de Deus. E no final, Deus sempre nos acolhe, nos abraça. Você E, de novo, vai, vem aqui. exatamente, e diz assim, ó, vamos mais uma vez para você entender o que eu quero para você. E hoje, de fato, a gente vive aquilo que Deus tem para nós, porque é isso, não tem para onde fugir, cara. Se você quer viver, o teu coração tem que estar um com um dele, sabe, do teu pai. Então, cara, mesmo que a caminhada seja difícil, seja pesada, você fazer assim, eu não aguento mais, Larissa, não dá pra mim, continua, porque vai valer a pena Amém. essa caminhada. Amém. Valeu a pena essa nossa conversa. Amém. Eu espero que tenha valido a pena para você também. Amém. Muito prazer, muito obrigado, amor, Obrigada por eu. compartilhar um pouco da palavra de Deus com a gente também, da sua experiência. Amém. Amém. Gente, obrigado por vocês terem chegado até aqui. Eu espero que realmente vocês tenham ouvido e aprendido alguma coisa e sirva de inspiração também a vida da Larissa. Cara, compartilha aí, compartilha, ajuda a nossa missão. Amém. Temos o Legacy todos os sábados às 19h30. Você que é de Portimão, você que é daqui do Algarve, quer conhecer a nossa igreja Lagoinha, nós temos o nosso culto todos os sábados às 19h30 aqui na igreja. Tá convidado você e sua família. Isso aí, galera, vem mesmo. Fica atento que vai sair mais vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, e pode crer que toda semana você vai ser abençoado através do podcast. Amém. Tchau, gente. Fiquem na paz.